Olá, Redentor. Vamos à leitura da palavra que hoje está no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 6, ao capítulo 3, versículo 6. E a palavra de Deus diz: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida e seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminho ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: Como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os haveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hamon até Lebo-Hamat. Essas nações foram deixadas para que, por elas, os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dara aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Que o Senhor nos abençoe. Olá, meus irmãos, bom domingo a todos. É muito bom estar contigo mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus. Na semana passada nós começamos uma nova série no livro de Juízes, onde nós demos como título a essa série Um Só Deus. O livro de Juízes conta a história do povo de Israel após um período de escravidão no Egito, de peregrinação no deserto,
e esse povo chega até Canaã. O livro de Juízes conta um período da história de Israel entre Josué e Davi. O período onde o povo não tinha um rei. O período onde o povo estava na terra de Canaã e fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos, e o Senhor levantou juízes para julgar o povo, para liderar o povo. Ao chegar em Canaã, depois de um período onde aquele povo, aquela nação, viveu no Egito diante de muitos deuses, eles chegam a Canaã e se deparam com a mesma realidade, a realidade de viver entre deuses. Inclusive, esse título, Entre Deuses, ele foi usado no livro do meu amigo, pastor presbiteriano Renan Dias, lá de João Pessoa, ao escrever sobre o livro de Juízes. O desafio do povo de Israel, ali em Canaã, nesse momento da história, era viver entre deuses e, ainda assim, permanecer fiel ao único e verdadeiro Deus. Nós não vivemos na mesma época que os israelitas viviam quando o livro de Juízes foi escrito. Nós também não vivemos na Atenas do primeiro século, mas também vivemos sobre o mesmo desafio, o desafio de permanecermos fiéis ao único e verdadeiro Deus diante de muitos outros deuses. Somos rodeados de deuses que nos prometem satisfação, realização existencial nesse tempo. E sem percebermos, se nós não estivermos atentos, vamos nos ver prostrados diante desses deuses que nos cercam. Nós não necessariamente adoramos a Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, mas, quando depositamos realização existencial numa busca desenfreada por um corpo perfeito, por uma aparência perfeita, estamos nos ajoelhando diante dessa deusa, da mesma forma, ou, na verdade, nos ajoelhando diante do mesmo ídolo, do mesmo tipo de idolatria. Ou até mesmo quando depositamos realização existencial num relacionamento amoroso. Não adoramos, talvez, diretamente a Narciso, mas quando tudo é sobre nós, sobre nossa imagem, quando nós nos tornamos pessoas egocêntricas, estamos, de alguma forma, nos prostrando ao mesmo tipo de idolatria. Da mesma forma, Ares, o deus grego da guerra. Nos dias de hoje, não nos prostramos necessariamente diante da imagem desse ídolo da cultura grega, mas quando as minhas realizações pessoais estão acima de tudo, mesmo que isso signifique passar por cima do outro, destruir o outro, nós estamos nos ajoelhando, nos prostrando ao mesmo tipo de idolatria. Assim como os deuses gregos que foram citados, os deuses que nos rodeiam e nos prometem uma realização existencial, esses deuses são frágeis, eles se quebram, porque eles não conseguem entregar aquilo que eles prometem. E quando esses deuses se quebram, nós também somos quebrados junto com eles. Vivemos rodeados de promessas, de falsas promessas, de realização existencial através de coisas, através de ideologias, de pessoas, de experiências. Mas a história de Juízes, do livro de Juízes, mostra para nós o resultado disso tudo. Mesmo que eu e você não estejamos diante da realidade de nos ajoelharmos a Baal, estamos diante de uma realidade de outros deuses que nos oferecem o mesmo senso de realização que os nossos irmãos do passado também sofreram. Pastor Tim Keller, ele vai dizer que esse trecho que nós lemos, de Juízes 2:6 até Juízes 3, versículo 6 também, vai dizer que essa é uma segunda introdução do livro de Juízes.
que vai fazer uma narrativa de toda a história que veremos ao longo das próximas semanas. Vemos aqui o texto se referindo a duas gerações. A geração de Josué, que foi conhecida como a geração que serviu ao Senhor. Como pode essa geração que servia ao Senhor, a geração que conquistou a terra prometida, a geração que experimentou a libertação, experimentou o processo de libertação da escravidão, como pode uma geração após a essa ser conhecida como uma geração que não conhecia o Senhor e seus feitos? O texto de Josué 24:15, um texto muito conhecido, talvez você esteja acostumado a ouvir e até mesmo a recitar, quando diz o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué alertou o povo sobre esse perigo. E hoje nós vemos o declínio dessa geração. O que o povo de Israel estava experimentando foi fruto de uma desobediência. Aquilo que Josué alertou, e nós vemos escrito no livro do próprio Josué, no capítulo 24, no versículo 15. Os israelitas, aqui, eles não se tornaram essa geração que é descrita como aqueles que não conheciam o Senhor, eles não se tornaram completamente ateus. Porque o próprio texto diz que o pecado daquele povo era prostituição espiritual. O que é alguém que se prostitui? A prostituição se dá quando alguém que é comprometido comete uma traição se prostituindo com uma outra pessoa. Quando alguém tem relação com uma outra pessoa que não faz parte da aliança, do pacto que ele se comprometeu, da aliança com quem ele se comprometeu. E o termo aqui no hebraico que diz que eles não conheciam o Senhor aponta para uma falta de... aquelas pessoas, eles deixaram de considerar Deus e os seus feitos como algo precioso para eles. Deus e os seus feitos deixaram de ser preciosos aos olhos daquela geração. E por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel desobedeceu não somente o alerta feito por Josué, como nós lemos em Josué 25:15, mas porque aquela geração desobedeceu também o que estava escrito em Deuteronômio 6, especialmente dos versículos 1 a 9, quando o Senhor nos alerta através da sua palavra que nós devemos conhecer os mandamentos do Senhor e ensinar às novas gerações, os nossos filhos, a todo tempo, a todo momento. Esse ensinamento, esse mandamento do Senhor, lá em Deuteronômio 6, não está restrito, não é somente a respeito de um culto doméstico regular, mas, antes de tudo, fala a respeito da forma como nós aplicamos o Evangelho na nossa casa, como as virtudes do Evangelho influenciam nas nossas decisões, no nosso comportamento no dia a dia. As crianças, especialmente os adolescentes, eles odeiam a falta de coerência. As crianças percebem a falta de coerência. E os adolescentes odeiam a nossa falta de coerência. Os nossos filhos sabem o que nós amamos. Não somente falar sobre crenças, sobre comportamentos. O que a palavra de Deus nos exorta é para que a gente torne evidente para os nossos filhos a nossa experiência com Deus.
Por isso, olhando para esse texto, olhando para a realidade do povo de Israel, descrita aqui no livro de Juízes, nesse trecho onde nós vemos uma segunda introdução de tudo que vai acontecer no livro, eu gostaria de destacar 2 pontos. 2 atitudes que eu e você devemos ter a todo tempo diante de uma realidade em que nós somos rodeados de deuses. Deuses com falsas promessas de realização existencial através de pessoas, ideologias, coisas ou experiências. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com você é: tenha o Senhor como prioridade da sua vida e da sua família. Ou você prioriza o Senhor em tudo, ou Ele nunca vai ser uma prioridade na sua vida. Não tem como você priorizar o Senhor somente numa área e não priorizar outra. O Senhor requer de nós adoração integral. O Senhor, Ele não quer reinar sobre alguns aspectos, mas o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre tudo em nossas vidas. Se há alguma área da sua vida que o Senhor não é prioridade, isso significa que, na verdade, o Senhor Ele não é prioridade na sua vida. Ou nós priorizamos o Senhor em tudo, ou Ele não vai se tornar prioridade em nada. O povo de Israel não chegou àquele estado de uma hora para outra. O que acontece aqui com aquela geração que não conhecia o Senhor foi fruto de um coração ou de corações onde Deus foi perdendo lugar pouco a pouco. O Senhor foi perdendo o seu lugar no coração dos israelitas de pouco a pouco. Mais uma vez, citando o pastor Tim Keller, ele reforça essa ideia de prostituição espiritual descrita no livro de Juízes, comparando, ou nos mostrando que o pecado daquele povo não era necessariamente um abandono completo do Senhor, uma ruptura completa com o Senhor, mas dividir a prioridade que devemos somente ao Senhor com outras coisas. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos cristãos idólatras. Você pode não ter rompido com o Senhor completamente, mas na medida que você divide a prioridade que deve somente a Ele, com pessoas, ideologias, coisas ou experiências, em busca de satisfação existencial, em busca de significado, em busca até mesmo de redenção para a sua vida, você está indo pelo mesmo caminho que o povo percorreu naquela época. E o pior de tudo é que quando nós que cremos na palavra de Deus, agimos assim e olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos aonde nós vamos chegar e por que continuamos agindo dessa forma. Olhando novamente para o contexto familiar, às vezes você não prioriza o Senhor com a justificativa que está preocupado demais, ocupado demais, tentando construir um império para a sua família e para os seus filhos. Esse talvez tenha sido o problema dessa geração, dessa primeira geração, a geração que conhecia o Senhor, mas falhou no discipulado da geração seguinte. Quando nós nos preocupamos demais, nos ocupamos demais, construindo império para os nossos filhos, a detrimento da evangelização e do discipulado deles, nós estamos fazendo o mesmo que o povo de Israel fez. E no futuro, alguém pode dizer da próxima geração, dos nossos filhos, que eles não conhecem o Senhor, assim como nós lemos no texto de Juízes. Os nossos filhos sabem o que nós amamos. Portanto, ame ao Senhor. Priorize o Senhor acima de todas as coisas. Essa é a melhor forma de levar o Evangelho para os nossos filhos.
de dar a eles aquilo que realmente importa. Mostrar para eles que dinheiro, bens, relacionamentos, sucesso, carreira, nada disso pode trazer a realização existencial que somente o Senhor pode trazer para cada um de nós. E quando isso acontece? Quando nós somos tentados a imaginar que o que os nossos filhos mais precisam são experiências, coisas, pessoas ou ideologias, quando nós nos esquecemos do Evangelho. Aquele povo tinha experimentado a história de libertação do povo de Israel. O povo de Israel era escravo do Egito. Eles foram libertos, eles caminharam no deserto e eles entraram na terra prometida. A história do povo de Israel é um aperitivo, é um prenúncio da mensagem do Evangelho, da história de libertação em Jesus Cristo, que eu e você somos fruto. Logo, quando aquele povo deixou de lado, ou deixou de ter como precioso o Deus de Israel, a história de libertação do povo, aquele povo se perdeu. Da mesma forma, quando nós nos esquecemos da nossa história de libertação em Jesus Cristo, que também, assim como o povo de Israel, éramos escravos, e que Deus enviou aquele que seria o nosso libertador, assim como Moisés foi o libertador do povo, nós temos aquele que é o Moisés mais perfeito e verdadeiro, que também nos libertou. E quando nós nos lembramos disso e transmitimos isso a tempo e fora de tempo para os nossos filhos, nós vamos estar levando para os nossos filhos aquilo que mais importa, de uma forma que o coração deles, através do Evangelho, somente o Evangelho, pode blindá-los da tentação dos falsos deuses e das suas falsas promessas. E o pior, hoje nós vivemos o desafio daqueles que tentam oferecer as falsas promessas de realização existencial usando um outro evangelho. Não é à toa que o evangelho da prosperidade se torna um sucesso no nosso país e em muitos outros países. Quando o evangelho é reduzido a um meio para a obtenção de uma realização através do dinheiro, dos bens, do sucesso, o evangelho da autoajuda, onde o evangelho se torna um meio para a realização daquilo que os deuses desse século oferecem realização através de relacionamento, através de status. O povo de Israel se prostrou a Baal. E eles se prostraram a Baal porque eles se esqueceram daquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez por ele aponta para aquilo que Deus fez por nós. A libertação do povo de Israel aponta para a nossa libertação em Jesus Cristo, aponta para o evangelho que nós cremos. Eles se esqueceram que Deus não é igual a Baal. Quando nós nos esquecemos do evangelho, nós começamos a achar que Deus é igual a Baal. Começamos a nos esquecer que a graça que nos faz entrar no reino de Deus, ela também é que nos sustenta. Que Deus ele não pode ser comprado como os deuses desse século que exigem de nós o sacrifício. Assim como Baal exigia sacrifício dos seus súditos, os deuses desse século que nos prometem realização através de experiências, de coisas, de pessoas, também exigem um sacrifício das nossas vidas. E esse sacrifício, a única coisa
que vai nos proporcionar, a única coisa que vai fazer conosco é nos quebrar, porque esses ídolos também se quebram, eles são frágeis. Por isso, quando nós priorizamos a Deus, nós provamos do seu amor. E é interessante que a forma como nós provamos o amor de Deus, ela pode acontecer de maneiras diferentes. Nós vemos aqui que durante o período dos juízes, como está escrito no versículo 14, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Como um Deus que nos ama, um Deus que é amor, poderia se irar contra aqueles que são alvo do seu amor. O texto não fala da ira do Senhor contra Baal, não fala da ira do Senhor contra outros deuses, mas a ira do Senhor contra o povo que Ele ama. Deus havia feito maravilhas na libertação do povo de Israel, demonstrado graça, bondade, misericórdia, mas, ao mesmo tempo, ficou irado ao ver esse povo se afastar dele. Deus ele ficou irado ao ver o seu povo rompendo o relacionamento com ele. Mas a ira de Deus não é como a nossa ira. Ao mesmo tempo, quem de nós que tem filhos não ficaria irado ao ver os nossos filhos rompendo o relacionamento conosco? É assim que Deus fica quando vê os seus filhos se afastando dele, rompendo o relacionamento com ele. Nós nos tornamos alvo do seu amor furioso. Nem toda tribulação vem de Deus. É fato que o mundo está em desequilíbrio por causa do pecado. E todos nós estamos sujeitos às consequências desse desequilíbrio, ao sofrimento, às tribulações. Mas nós vemos claramente que o Senhor ele manda para nós tribulações. E quando o Senhor nos manda tribulações, Ele não faz isso porque não nos ama, mas porque nos ama de forma furiosa. Quando o Senhor manda tribulações, é a forma como nós temos de experimentar um pouco do seu amor furioso. Porque o Senhor é aquele que nos ama demais. Ele nos ama tanto que Ele não quer nos ver. Não quer ver a gente se perdendo na prostituição espiritual, como o povo de Israel fez, tirando Deus da sua prioridade, dividindo a atenção que era somente a Deus com outros deuses. E assim acontece conosco quando nós dividimos a atenção que devemos a Deus com os deuses desse século, com os deuses desse tempo. E o amor de Deus por nós é tão grande que, se necessário for, Ele vai agir de forma furiosa para nos trazer para perto novamente. A consequência da prostituição espiritual ela é devastadora. Muitas pessoas entram em desespero quando veem os seus ídolos se esfarelarem. Quantas pessoas perderam a cabeça diante da realidade que 2020 impôs para todos nós? Quantas pessoas tiraram a própria vida durante esse ano, durante o início de toda a tribulação que todos nós vivemos? Talvez por um medo de algo de uma projeção pior do que realmente tudo aconteceu. Nós vimos notícias de artistas que tiraram a sua própria vida por verem a sua carreira simplesmente acabar.
Em 2016, no bairro em que nós estamos, que a nossa igreja está plantada, um homem, diante de uma grave crise financeira, mata sua esposa e filhos e depois se suicida. Porque acreditava que a realização existencial da sua vida e da sua família estava na sua estabilidade financeira, na sua carreira. Qualquer coisa, pessoa ou experiência que promete realização existencial é frágil. E quando esse Deus, essa promessa se quebra, nós nos quebramos com eles. No versículo 19 do capítulo 2, nós vemos que os israelitas estavam presos, que os israelitas não conseguiam viver sem um líder. E toda vez que esse líder morria ou falhava, o povo caía junto. O povo ele não conseguia se sustentar com a ausência de um líder. Por isso, eu gostaria de concluir dizendo que, diante de tantos deuses, diante da nossa fragilidade, Deus levantou um juiz que não falha. Um juiz que, diante do nosso julgamento, pagou e recebeu a nossa punição a fim de nos dar libertação. O justo juiz, na cruz, foi disciplinado pelo mal que nós fizemos, sem ele ter feito mal algum. Aquele que tomou o nosso lugar e recebeu o nosso inferno para que possamos receber o seu céu. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que assiste esse vídeo, só há um caminho. E esse caminho é ter o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Amar o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos e vemos o quanto o Senhor é bom. Quando experimentamos e vemos o quanto o Senhor é bom, não existe outra alternativa a não ser responder ao amor de Deus. Quando não respondemos ao amor de Deus, automaticamente responderemos aos falsos deuses e às suas falsas promessas de alegria e satisfação. Todo mundo adora alguma coisa. Quando não adoramos a Deus, vamos nos prostrar a alguma coisa, pessoa, experiência, ideologia, relacionamento, a fim de buscar realização existencial nessas coisas. Que o Senhor nos guarde desses falsos deuses que nos cercam. Diante disso, nós só temos uma alternativa: não nos esquecermos da nossa história de libertação. E essa história de libertação está no Evangelho, do justo juiz, que ao invés de nos condenar, pagou a pena em nosso lugar, recebeu a punição a fim de nos dar libertação. Que, como dissemos, recebeu o nosso inferno para que possamos receber o seu céu. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu evangelho. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, sofreu a punição, Senhor Deus, em nosso lugar, para que hoje possamos ser livres. Livres, Senhor Deus, da escravidão do pecado, das falsas promessas, dos falsos deuses, e vivermos a vida plena, Senhor Deus, em liberdade, que só o Senhor pode nos dar. Se há pessoas assistindo esse vídeo que não conhecem essa mensagem, que não conhecem o Evangelho, que o Senhor possa libertar essas pessoas, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, essas mentes e esses corações, a fim de que essas pessoas possam experimentar a graça maravilhosa e transformadora do Senhor. Que o Senhor guarde as nossas vidas, os nossos corações e as nossas mentes, e nos proteja de todo o mal. No nome de Jesus é que nós oramos.
Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e no próximo domingo estaremos juntos, mais uma vez, para a próxima mensagem dessa série. Que Deus te abençoe e até domingo que vem.